10 de outubro de 2021. Boa tarde, gente. Gente, eu vi uma entrevista aí do ex-presidiário, do Cabra, num programa chamado Triangulando. Nome esquisito, né? Pois é. E ele disse que, como pai de família, ele é contra o aborto, mas como chefe de Estado, ele é a favor do aborto. Que as pessoas têm que ter liberdade, né, para escolher, para fazer aquilo que elas decidirem. Bom, primeiro eu queria saber que chefe de Estado, né? Só se for do Estado paralelo, né? Porque, do governo paralelo, porque a gente sabe que nós temos no Brasil hoje instalado um governo paralelo que está infernizando o nosso presidente, o atual governo, os nossos ministros de Estado, infernizando o povo brasileiro, né? Esse mesmo governo paralelo que trancou o povo na pandemia, que destruiu os empregos, né? Que endossou prisões arbitrárias, né, de mulher de biquíni, de trabalhadores que queriam vender os seus produtos, né, de senhoras que estavam numa praça sem fazer nada, né, caminhando, jogaram a moça no chão, a senhora no chão, né. Então esse pessoal, esses governadores, esses prefeitinhos, tudo de esquerda, que limitaram as compras das pessoas, que lacraram mercadorias, que lacraram estabelecimentos com cimento, né? Em São Paulo não teve isso? Que faliram muitos empresários. Esse pessoal aí integra esse governo paralelo. Então, o chefe é esse aí, né? Depois que ele foi solto, o caldo, depois que ele foi solto não, depois que ele foi livrado, o caldo entornou. O caldo ficou grosso. E a gente sabe, né, que não é só ele, é todo um conjunto de pessoas. Nós temos autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, né, do Poder Executivo, que estão trabalhando para que esse cidadão aí que diz que é a favor do aborto seja o próximo presidente da República, né, que vença as eleições de 2022. Existe um conluio. Isso aí está claro, né? E estão com essa missão de tirar o atual presidente, né? E colocar esse cidadão aí, através de eleições tomadas, né? Então ele disse isso aí, eu fiquei incomodada, gente, com esse negócio que esse cidadão aí falou, que esse cabra falou. A gente sabe, né, tá lá na palavra de Deus, que Deus ele nos conhece antes que a gente seja formado, né? Antes, Deus nos conheceu antes de nós sermos formados. Lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, do Antigo Testamento, a partir, parece que é o capítulo 1, viu, gente? A partir do capítulo do versículo 4, Deus fala com Jeremias, né? Quando Jeremias ainda era uma criança, ele não era ainda um sacerdote, e disse que eu te conheci antes de você ser formado, e no ventre eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. Eu tenho um propósito para você de ser profeta. Então, Jeremias foi um profeta, né, para o povo de Israel, na época em que ele profetizou a ida do povo de Israel para o exílio da Babilônia. Então, eu fico pensando assim, Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, né? De todos nós, de todos os seres humanos.
Aí eu fiquei pensando, quem é este cidadão para autorizar a prática abortista no Brasil? Autorizar o genocídio, a matança de crianças, né? Porque a vida começa no ventre, né? No ventre materno. Quem é ele? Quem investiu ele dessa autoridade? Deus? Não. Deus não deu essa autoridade para ele. Isso aí, gente, isso é pauta da esquerda. Isso é pauta progressista. Esse pessoal que se diz progressista é todo a favor de coisa errada. Já viram isso? Legalização das drogas, da maconha, para deixar a juventude bem entorpecida, bem emburrecida. O cigarrinho depois do jantar, não teve um ministro aí que falou isso? Cigarrinho depois do jantar, um baseado. Pessoal, meu filho, é a favor. A droga para emburrecer a juventude, porque o pessoal, a juventude com a mente entorpecida, emburrecida pela maconha, é fácil de ser manobrada, é fácil de ser usada, né? É fácil de ser dirigida para manifestações, como aquela manifestação lá na Bolsa de Valores do MTST, vocês viram? O povo lá, tinha um monte de gente jovem lá, era uma puxa de canhão, a massa de manobra, esse pessoal já está todo com a cabeça derretida, né? Vai fazer uma pesquisa ali para ver quem era quem ali, naquele miolo ali, naquela manifestação. É o pessoal protestando contra a fome. Vocês viram a moça que estava liderando o povo lá na Bolsa? Né? Parrudinha, né? Tinha um povo ali bem cevado, né? Será que estão passando fome mesmo? Conversa fiada, gente. Isso aí é para infernizar o governo, para causar queda na bolsa, né? A gente sabe, isso é técnica histérica da esquerda. Aí foram lá o MST foi lá no prédio lá do Paulo Guedes, né? Do ministro Paulo Guedes, manchar o prédio, fazer escândalo. Isso aí eles não fizeram lá no prédio da ministra lá? Que é de esquerda, né? Pois é de esquerda, pois é. Eu já falei, né? Para mim, todos ali, todos, não escapam, são todos comunistas, todos. E aí ele disse aí, né? Que é a favor do aborto. Então, genocida, né? E depois chama o nosso presidente, essa esquerda, vários. Não teve aquela manifestação lá do cidadão que escreveu lá na esplanada chamando o nosso presidente de genocida? Pois é. Então, o pessoal, é aquele negócio, acusa os que você faz e xinga os o que você é. Então, ele diz que é a favor, né, do aborto. É a favor também da legalização das drogas. E a gente sabe que isso aí tudo tem um objetivo. Essa pauta progressista é a destruição da família, né? A destruição do casamento. Né? Não colocaram lá que na Constituição está dizendo que o casamento é o homem e a mulher, né? Aí os nossos ministros do STF entenderam que isso aí não está, isso aí não é bem assim. Não é bem assim. Isso aí pode ser interpretado de uma outra forma, né? Aí permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo. Bom, mas esse aí não é o motivo do meu vídeo, não. Eu não estou fazendo vídeo para me manifestar acerca disso aí, né? O meu objetivo aqui é falar sobre essa prática abortista assassina
que esse cidadão aí quer implantar no Brasil, né? E não é só ele não, viu? Tem muitas autoridades do nosso poder judiciário, do poder legislativo, que querem colocar isso aí. Tem projetinho de lei lá no nosso parlamento, incentivando até a união de incesto. É, tá lá, tem projeto assim. Pois é, a coisa mais horrorosa, gente. Isso aí é a pauta progressista, né? É a pauta do diabo, né? É a pauta que vai empurrar o Brasil para o abismo do pecado. É, porque isso é pecado, gente. Quem somos nós para impedir com que uma vida venha ao mundo? Não nos cabe decidir isso. Deus dá a vida, Deus tira a vida, né? A vida pertence ao Senhor. Quando Deus fez Adão, Deus fez Adão do pó da terra, ele soprou, depois que Adão estava, ele já tinha formado Adão, né? Ele soprou nas narinas de Adão fôlego de vida. Foi Deus que deu a vida, né? E disse assim: não é bom que um homem fique só, lhe darei uma auxiliadora, uma adjutora. Aí ele fez a Eva, né, da costela do Adão. Tem muita gente que não acredita na história de Adão e Eva, né? Mas isso não tira a não não muda o que está na palavra de Deus, lá em Gênesis, né? No primeiro livro da palavra do Senhor. Então, é isso. Então, esse negócio aí de aborto, isso é pecado. Imagina se isso aí for implantado na nação brasileira. Olha, gente, isso aí vai ser um genocídio de criança. Não pode, né? Então isso aí tá me incomodando. Por quê? Porque isso aí não agrada o coração de Deus. Deus não aprova essas coisas, isso é um pecado horrível. Se o Brasil aprovar um negócio desse, olha, coisas terríveis vão acontecer com a nação brasileira. Porque tudo que a gente faz no mundo natural reflete no mundo sobrenatural. Não é porque a gente não vê o sobrenatural, às vezes Deus mostra, né? Deus permite que a gente veja, né? Que nós vejamos o sobrenatural do Senhor. Eu já tive muitas experiências com Deus, né? Então eu acredito no sobrenatural de Deus. Então, o que a gente faz aqui tem reflexo no mundo espiritual. É, já pensou? Então eu penso assim, se tiver alguém que está assistindo, que vai assistir esse vídeo aí, que está assistindo esse vídeo, e vai votar nesse cidadão e é contra o aborto, veja esse vídeo lá dele dizendo que ele é a favor do aborto. Como chefe de Estado, do Estado paralelo, né, do governo paralelo. Porque não vai ser, né, o próximo presidente da República. O nosso atual presidente será reeleito, porque ele tem o apoio do povo. Esse cidadão aí não pode nem sair na rua, que ele leva ovada, que ele leva vaia, leva carreira, né? As pessoas perguntam cadê o dinheiro que foi para as ditaduras, né? O dinheiro do BNDES, né? Não deram lá nosso dinheiro para Cuba para construir o Porto de Mariel e Cuba deu como garantia charuto. Gente, isso é uma patifaria, isso é zombaria, né? Isso é zombar da nação brasileira, isso é zombar do povo brasileiro, isso é zombar do trabalhador, do povo que acorda cedo, que trabalha, que vai para o seu trabalho, que sua o rosto para ganhar o seu pão, né? Isso é zombar. Deus deram um charuto como garantia, ó. No governo de quem? Do Partido das Trevas. Mandaram dinheiro para Angola, para Moçambique, né? Venezuela, né?
Argentina, não teve um negócio desse aí? Mandaram dinheiro para esse pessoal aí, não sei quantos bilhões que mandaram para lá. Então, nós estamos pagando essa conta hoje, né? E esse cidadão aí que quer implantar o aborto. Então, o povo brasileiro ele não tem o apoio da população brasileira, né? Então, realmente, ele só irá ser o novo presidente da República, para mim, se houver fraude, né? Por isso que não querem o voto impresso, auditável, né? E a contagem pública dos votos. Não querem, né? E trabalharam, continuam trabalhando para que isso não ocorra no Brasil. Então, gente, olha, Deus, as coisas de Deus, as leis espirituais não mudam. Deus não muda. Deus, ele não muda. Deus não muda os seus padrões para nos agradar. Quem tem que mudar os padrões para agradar a Deus somos nós. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há sombra de dúvidas e nem de variação. Ele não tem mau humor, ele não tem uma coisa que ele decide hoje, ele não muda amanhã, não. Então, as leis espirituais, elas são imutáveis. E Deus não é a favor disso aí. Isso aí é matança. Isso aí é genocídio. Né? Pois é. Então é isso. E falou, né, que como chefe de Estado ele é a favor do aborto. Então, Deus não falou lá com o profeta Jeremias, ainda quando ele era criança, que tinha escolhido ele, quando ele ainda nem tinha sido formado no ventre materno, né? Então Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e quem somos nós para impedir que esse propósito aconteça, né? Não pode, né? Então isso aí é uma coisa terrível e não podemos permitir que um pecador, não, porque pecador, todos nós herdamos a natureza pecadora de Adão, né? Então, quando eu chamo esse cara aí de pecador, eu me incluo. Todos nós, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Nós herdamos a natureza pecadora de Adão. Por um só homem entrou o pecado e a morte. Mas por um só homem, que é Jesus Cristo, entrou o perdão e a vida eterna. Então, por isso que nós em Cristo, né, nós temos perdão dos nossos pecados, nós somos justificados e reconciliados com Deus e temos livre acesso ao Pai, né? Então, esse cara aí, isso é um pecador, né? Como pode um pecador querer mudar as leis de Deus? Não pode, né, gente? Não pode. Nós não podemos remover os marcos antigos, aquilo que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu é o que é correto. Então, nós não podemos aceitar isso. Então, se tiver alguém aí que vai votar nesse cara aí, pense direito, né? E se tiver algum parente que vai votar nesse cidadão aí, mostre o vídeo, a entrevista desse programa aí, Triangulando, né? Ele é a favor da prática abortista. Não é só ele não, viu? Não é só ele não. Nós temos ministros do Poder Judiciário que são a favor disso aí. Pois é. Né? Horrível, né? Pois é. Um verdadeiro genocídio. Depois ficam chamando nosso presidente de genocida. Mas isso é da esquerda, gente, é próprio da esquerda. Bom, então é isso, gente. Eu fiz esse vídeo para falar não ao aborto. Não ao aborto, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Porque Deus, Ele nos conhece, Ele nos amou primeiro.
e nos conhece, Deus nos conheceu ainda quando nós não tínhamos sido formados no ventre materno, né? Então, o aborto é um pecado muito grave, né? Que tem uma consequência muito grave. Porque o pecado nos separa de Deus, né? E mentir é pecado, furtar é pecado, roubar é pecado, né? Matar é pecado, né? São pecados que que, que Deus não tolera, né? Mas o que difere um pecado do outro são as consequências, viu, gente? Pois é. Então não pode, né? Não pode fazer isso. E por isso é que a gente tem que ter Deus no nosso coração, o Senhor no nosso coração, o Espírito Santo, né? Para a gente discernir o que é pecado e o que não é pecado. E na hora que a gente peca, pedir perdão, né? E pedir ajuda, né? Ao Espírito Santo para que a gente não peque novamente. A gente tem que estar o tempo todo lutando, né, contra na nossa natureza, né? A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Então, as obras da carne dão para a morte, mas as obras do Espírito dão para a vida eterna. Então, nós temos que buscar, praticar as obras do Espírito Santo de Deus, né? Que nos levam para a vida eterna, né? E não as obras da carne, as obras do pecado, né? Que é esse negócio aí que esse cabra quer colocar no Brasil. Ele não disse que, o primeiro discurso dele, ele disse que a pessoa pode ser o que ela quiser, só que ele não disse, né, as consequências, né? Consequência é a morte eterna, né? A segunda morte. Porque tem a primeira morte, a morte física, e tem a segunda morte, que é a morte espiritual. Quando há condenação e a pessoa fica condenada eternamente a viver longe do Criador. Pois é, gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom? Eu fiz esse vídeo para falar sobre isso aí, tá bom? Sobre a questão do aborto. Não ao aborto, porque o aborto é uma prática genocida. Gente, um beijo, viu? Fiquem com Deus. Bom restinho de domingo. Tchau.